Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula de geometria do POT nível 2 e nesse vídeo de agora a gente vai fazer alguns exercícios da aula de número 6 sobre quadriláteros. Então, a gente vai começar aqui com a questão de número 5, que fala o seguinte: você tem um trapézio ABCD com bases AB e CD, tá? Além disso, esse lado DA mede x e o lado BC mede 2x. E uma terceira informação é que a soma dos ângulos DAB com ABC vale 120 graus. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Essa soma desses dois ângulos vale 120 graus. E aí, ele deu a informação de que aquele lado é o dobro desse. Então, a ideia vai ser tentar juntar esse lado que vale x com aquele que vale 2x num só triângulo, para eu poder explorar isso dentro de um triângulo e as coisas ficarem melhores para a gente trabalhar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a construção clássica de trapézios. Então, eu vou pegar esse lado aqui que vale 2x e vou transladar ele para cá, ou seja, eu vou traçar uma paralela. Traçar aqui uma paralela pelo vértice C, né? Essa paralela aqui ao lado AD. Então, com isso, eu vou ter aqui um paralelogramo, né? Eu tenho os lados opostos paralelos, e aí esse lado que vale x, ele vem para cá. Tá legal? Muito bem. Então, vamos lá. Se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, como a soma é 120, esse daqui vale 120 graus menos alfa. E aqui, pelo paralelismo, vai valer alfa também. Tá? Então, o que vai acontecer? Ó, se eu tenho alfa com 120 menos alfa, eu já tenho 120. Para completar 180, esse ângulo daqui é de 60 graus. Tá legal? Muito bem. Então, agora vamos explorar esse triângulo que a gente formou, né? Ele tem um ângulo de 60, aqui é x e aqui é 2x. Você teria várias maneiras aqui. Você poderia usar, por exemplo, a lei dos senos, você poderia usar a lei dos cossenos para achar esse outro lado. E aí você teria todos os lados determinados. Seria capaz de encontrar os ângulos. Mas, como aqui é o dobro desse, tem uma maneira bem simples da gente concluir, que é a seguinte. Você vai tomar o ponto médio aqui desse lado. Então, esse 2x, o que vai acontecer? Vai ficar x aqui e x aqui, tá? Então, se você quiser dar nomes aqui, ó, aqui eu vou chamar de E e aqui eu vou chamar de M, né? M é o ponto médio de BC. E aí, você pode completar aqui esse triângulo, ó. O triângulo EMC, que tem x, x e o ângulo entre eles é 60. Então, o triângulo EMC, ele é equilátero. Tá? Então, se aqui é x, ó, aqui vai ser x também. Muito bem. Então, agora, você ficou com x, x, x. Né? Então, isso aqui é como se fosse a mediana relativa à hipotenusa. Né? Esse ponto médio aqui seria o circuncentro desse triângulo. Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui, você pode fazer uma marcação de ângulos para ver isso. O triângulo EBC é retângulo em E, onde o ângulo DAB, que é o que a gente quer, por paralelismo, a gente já viu que é igual ao ângulo CEB. E como esse triângulo EBC é retângulo em E, esse ângulo aqui vale 90 graus. E aí isso conclui a questão. Vamos para mais uma questão da aula número 6.
agora a questão de número 10, que no seu enunciado tem duas partes, né? Eu optei por fazer apenas uma delas, a outra é bem parecida e pode ficar como exercício para você tentar fazer essa segunda parte depois de dar uma olhada na resolução dessa outra parte, tá? Muito bem, então como é que é a questão de número 10? A questão de número 10 é assim, você tem um paralelogramo ABCD, né? Então os lados opostos são paralelos, e você vai passar aqui uma reta R pelo vértice A, e essa reta R, ela é exterior ao paralelogramo, tá? Então, que ela não intersecta o interior do paralelogramo. Muito bem. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai pegar a projeção do vértice B na reta R ao ponto E, a projeção do vértice C na reta R ao ponto F e a projeção ortogonal do ponto D na reta R, que é o ponto G, tá? E o que o problema pede para você provar? Ele pede para você provar que esse comprimento aqui, CF, é igual ao comprimento BE mais o comprimento DG. Tá? A medida do segmento CF é igual à medida do segmento BE mais a medida do segmento DG. Muito bem. Então, como é que a gente vai fazer essa questão aqui? A questãozinha bonitinha e interessante. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai considerar aqui primeiro as diagonais do nosso paralelogramo, tá? E aí eu vou chamar aqui a interseção dessas diagonais de O, que é o centro do nosso paralelogramo. Então a gente já sabe da teoria de paralelogramo que esse ponto O, ele é ponto médio de AC e também de BD, né? A gente sabe que em um paralelogramo as suas diagonais se cortam ao meio. Muito bem, muito bem. E aí o que a gente vai fazer aqui? A grande jogada vai ser considerar também a distância do ponto O para essa reta R, tá? Então repare, no triângulo AFC, tá? No triângulo AFC, o O é o ponto médio aqui da diagonal AC. Então, ó, esse segmento é igual a esse. Então, o O é o ponto médio aqui da diagonal AC. Quando eu traço essa perpendicular, isso aqui vai ser paralelo ao CF. Tá? Isso aqui vai ser paralelo ao CF. Então, se eu estou pegando aqui pelo ponto médio desse lado, uma paralela a esse outro lado, esse segmento laranja aqui, ele vai ser uma base média. Tá? Então, se a gente chamar essa projeção aqui do O na reta R de H, o que você vai ter? Você vai ter que OH é base média relativa a CF nesse triângulo, onde o OH é a metade de CF. Então, essa aqui é a nossa primeira relação. Vou chamar isso aqui de relação 1. Muito bem. Agora, a gente vai olhar para o trapézio DGEB. A gente vai olhar para o trapézio DGEB. Nesse trapézio DGEB, O, repara, o O é ponto médio da diagonal BD aqui, né, do paralelogramo. A diagonal desse lado aqui do trapézio. Estou traçando uma paralela às bases. Ó.
né? Porque é perpendicular tudo aqui. Então, estou traçando uma paralela às bases. Então, isso aqui vai ser base média do trapézio. Então, OH é base média, donde OH, por ser base média desse trapézio, vai ser o quê? Vai ser a semissoma das duas bases. Então, é BE mais DG sobre 2. Então, essa aqui é a nossa relação 2. Agora, de 1 e 2, né? Se eu comparar as relações 1 e 2, o que eu vou ter? É OH nos dois lados, né? OH aqui e OH ali. Então, o CF sobre 2 tem que ser igual a BE mais DG sobre 2. Então, corto 2 e vou ficar com CF igual a BE mais DG, que era exatamente o que a gente queria, e isso conclui o problema. Vamos para mais uma questão, nossa última questão desse vídeo, questão de número 6 do material, que é uma questão da Olimpíada do Cone Sul. De 2006. Problema 1 da prova. Uma questãozinha bem interessante, tá? Bem interessante. Então, vamos lá. O que a questão fala? Fala que ABCD é um quadrilátero convexo, onde E e F são os pontos médios de AD e BC, respectivamente, tá? Aí ele fala que DF e EF, e EC se intersectam em O. E aí fala que AO e BO dividem o lado AC em 3 partes iguais. Então, chamando de P e Q aqui as interseções, a informação é que DP é igual a PQ, que é igual a CQ. E o que ele pede para provar, né, é que, sujeito a essas informações, o quadrilátero ABCD deve ser um paralelogramo. Tá? Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Vamos dar uma observada. Vamos começar aqui. Vamos começar no triângulo BPC. Tá? Então, no triângulo BPC, Q é ponto médio de PC e F é ponto médio de BC. Tá? Então, FQ é base média relativa a BP. E isso aqui nos dá que FQ é paralelo a BP. Tá? Muito bem. Então, FQ é paralelo a BP. Ok, agora, repara o seguinte. Traça aqui o FQ. Se eu olhar no triângulo agora DFQ, no triângulo DFQ, PO, né, que faz parte da reta BP, é paralelo a FQ, né, a gente acabou de provar isso, e P é ponto médio de DQ. Donde OP é base média relativa a FQ.
Então, se OP é base média relativa a FQ, é porque o O é ponto médio de DF. Isto é, DO é igual a OF, tá? Beleza. DO é igual a OF. Analogamente, né, estou fazendo um trabalho completamente análogo, ou seja, em vez de começar com o triângulo BPC, você vai começar com o triângulo ADQ. Aí você vai concluir que PE é base média, relativa a AQ. Então, PE é paralelo a OQ. Como aqui é ponto médio de PC, o OQ vai ser base média relativa a EP nesse triângulo, você vai concluir que o O é ponto médio de EC. Estou fazendo um trabalho completamente análogo, só que para outros triângulos, que são a mesma coisa, essencialmente, né? Fazer o mesmo trabalho, você vai concluir que o OE, ou o EO, é igual a OC. Então, o quadrilátero DEFC tem que ser um paralelogramo, porque as diagonais vão se cortar ao meio. Então, o quadrilátero DFC é paralelogramo. Porque as suas diagonais se cortam ao meio. Logo, DE é igual a FC, o que implica que AD é igual a BC. Onde AD é igual a BC. E DE é paralelo a FC, ou seja, AD é paralelo a BC. Então a gente encontrou uma das 4 maneiras de caracterizar um paralelogramo, né? Que é uma maneira bem útil, que é provar que esses dois lados opostos eles são paralelos, eles têm a mesma medida. Então isso aqui nos dá que o quadrilátero ABCD é paralelogramo, que era exatamente o que a gente tinha que provar. Beleza? Então te espero no próximo vídeo.